A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir, amados irmãos, amada igreja, que abram suas Bíblias lá na Epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no Novo Testamento. Onde estaremos lendo no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 10. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, do 1 ao 10. E após a nossa leitura, os irmãos podem tomar seus assentos. Leamos a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com o que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, mais uma palavra de oração, e após os irmãos podem tomar seus assentos. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Que o Senhor faça uso desse miserável pecador. Que o Senhor me use para a tua igreja. Que o Senhor fale aos corações da tua igreja. Eu posso falar, Senhor, aos ouvidos nessa noite, mas só o Senhor pode falar aos corações. Faz isso, Senhor, no nosso meio. Brada, Senhor, nesse lugar. Que a tua voz seja ouvida. E que possamos, Deus, sair daqui não da forma que entramos. Mas certamente, Senhor, não vai depender desse pregador, mas do Senhor, o Divino Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz a toda a verdade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, diante do Senhor aqui estamos, te pedimos, Deus, a tua graça, rogamos a tua graça, faz uso de nós, Senhor, apesar de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, nessa noite, o tema do nosso sermão, ele não é outro, até porque já está nas redes sociais, os irmãos já estão cientes do nosso tema, que é salvos pela graça. E o texto da qual a gente, no caso, irá meditar é justamente esse que acabamos de ler. Segundo Efésios, a epístola do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios, de Éfeso, no capítulo 2, do 1 ao 10. Pois bem, meus irmãos, temos agora diante de nós o apóstolo Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, descrevendo, relatando os crentes, como eram os crentes daquela
daquela cidade, antes de Cristo. Iremos ver nessa noite, pelo menos em 3 momentos, aqueles crentes daquela igreja. No primeiro momento, iremos ver o passado dos crentes daquela igreja, iremos ver o presente dos crentes daquela igreja, e depois o que tornarão a ser os crentes daquela igreja. Então é passado, presente e futuro. Então, esse é o entendimento do apóstolo Paulo, pelo menos nessa perícope, ou seja, do versículo 1 ao versículo 10. Paulo, ele tem isso na sua mente, o passado dos crentes, o presente dos crentes e o futuro dos crentes daquela igreja. Porém, entretanto, irmãos, todavia, isso só foi possível, essa graça só foi possível, essa graça bendita de Deus, só foi possível porque ela foi manifestada no seu Filho, Jesus Cristo. O seu único Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que diz, meus irmãos, ao apóstolo João, mais precisamente lá na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, quem é, quem era e quem há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Meus irmãos, a salvação daquela igreja, daqueles crentes, e também a nossa, só foi possível porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. E Ele, meus irmãos, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Como diz João, o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 14 e 15, abre aspas, versículo 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Versículo 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida por elas. João, capítulo 10, 14 e o 15. A salvação só foi possível, irmãos, porque Ele venceu a morte, porque Ele mesmo afirmou também para João, o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou agora vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, verso 18, versículo 18. Entretanto, meus irmãos, em relação ao contexto dessa epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, o contexto dessa igreja, vimos mais precisamente do capítulo 1, no versículo 1 ao 23, e aí os irmãos já estão cientes que nós estamos expondo, na medida que as oportunidades nos é dada, na escola dominical, na realidade no culto pela manhã, pela manhã, e estamos expondo a epístola aos Efésios, e já vimos, o capítulo 1 todo, mas uma coisa temos que recordar aos irmãos, que coisas devemos recordar aos irmãos nessa noite? Primeiro, que o Pai planejou, vimos isso no capítulo 1, do 1 ao 23, que o Pai planejou a salvação. A salvação, meus irmãos, foi plano de Deus desde a eternidade. Entretanto, o Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, Ele é aquele que executou esse plano da salvação. E aquilo que a gente chama de cronos, na história, Cristo, Ele entra na história, Ele encarna e Ele executa esse plano da salvação. Mas, meus irmãos, isso só seria possível, todo esse
esse planejamento se o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e do juízo de Deus, aplicasse essa obra redentiva nos nossos corações. Então, basicamente, Efésios, do capítulo 1, do versículo 1 ao 23, se resume nesse enredo: Deus planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. O Espírito Santo, meus irmãos, que é a terceira pessoa da Trindade. É aquele mesmo que tem a mesma essência e os mesmos atributos, tão como o Pai e como o Filho. É bom deixar isso bem claro. O Espírito Santo assim fez, aplicando a obra redentiva de Cristo nos corações. E aí eu quero me reportar para com aquela igreja, a igreja de Éfeso, trazendo a obra de Cristo, da qual ele executou, Jesus executou, pegou essa obra e aplicou nos corações daqueles crentes, daquela igreja. Dito isso, meus irmãos, eu quero mais uma vez afirmar o meu tema nessa noite. E o meu tema nessa noite é salvos pela graça. E eu queria que a igreja recitasse comigo, para ficar bem fixado na nossa mente nessa noite. E vou fazer aqui o uso do presbítero Jonas aqui, viu? 1, 2, 3. Salvos pela graça. Amém? Somos salvos pela graça, irmãos. E só pela graça. Quero, com a graça de Deus, meus irmãos, tendo como base a palavra de Deus, a Santa Sagrada Escrituras, extrair pelo menos 3 pontos. Não somos presbiterianos não, pastor, mas vai ser 3 pontos hoje, viu? Extrair pelo menos 3 pontos para a nossa reflexão nessa noite. E eu quero, olhando para o texto, eu quero extrair o meu primeiro ponto, que diz como eram os crentes daquela igreja antes da graça. Como eram os crentes daquela igreja antes da graça. Da morte para a vida. Segundo ponto, o que se tornaram estando na graça da vida, a nova vida em Cristo. E terceiro e último ponto, o que serão na graça de forma definitiva no futuro. Sendo assim, meus amados irmãos, nesses primeiros 10 versículos, o apóstolo Paulo apresenta a passada dos crentes de Éfeso, o presente dos crentes de Éfeso e também o futuro daquela igreja, como serão na consumação de todas as coisas, na glorificação de todas as coisas. Pois bem, irmãos, eu quero, nesse primeiro momento, ver com os irmãos pelo menos 3 versículos, que são os versículos iniciais, que se encontra aí, logo no começo, logicamente, versículo 1, 2 e 3, Efésios, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, eu queria que vocês atentassem, juntamente comigo, o que a palavra de Deus diz. Leamos a Sagrada Escritura. E aí eu quero, antes de adentrar, fazer uma pergunta. Essa pergunta, os irmãos aí estarão atentos à nossa mensagem. Entretanto, quem há de responder não sou eu. Quem há de responder é o próprio apóstolo Paulo. Eu estarei aqui fazendo pergunta ao texto, e o texto há de nos responder. E a pergunta que eu faço aqui ao texto é: como eram os crentes antes da graça? Como era a igreja de Éfeso antes da graça de Deus? Como eram aqueles crentes, aqueles homens e mulheres e crianças antes da graça? E o texto diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como eram os crentes daquela igreja, irmãos? Como era? E aí eu quero chamar a atenção para os irmãos para a seguinte expressão do apóstolo Paulo: Ele vos deu vida. Irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz aqui uma palavra grega que tem o seu significado, aliás, tem o seu dizer como zoe, que é traduzida, meus irmãos, por vida. Essa palavra certamente não foi dita pelo apóstolo Paulo de forma aleatória. É bem verdade, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala aqui de vida, ele não está falando aqui, aliás, quando ele fala de morte aqui, ele não está falando aqui da morte física, entretanto a morte espiritual, quando ele diz, ele vos deu vida. O que é que tem aqui na mente do apóstolo Paulo? Que essas pessoas estavam mortas. E essa é a verdade, e essa é a verdadeira vida, meus irmãos, que precisamos ter. A verdadeira vida que vem de Cristo. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. E essa é a verdadeira vida que temos que ter. Essa vida que o apóstolo Paulo se refere tem o seguinte significado, meus irmãos, teológico: vida eterna completa através da confiança em Cristo. Deixa eu repetir: vida eterna e completa através da confiança em Cristo. Essa é a vida que o apóstolo Paulo tem em mente, quando ele diz assim, ele vos deu vida, vida eterna e completa pela confiança em Cristo Jesus. Para dar ênfase, meus irmãos, a essa afirmação, podemos citar o Catecismo de Wittenberg, na parte 1, falando sobre os nossos pecados e miséria, Dia do Senhor 1, pergunta de número 1, que diz assim, qual o seu único consolo na vida e na morte? E aí, o catecismo aqui, ele responde, que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo, alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e derramou e libertou-me de todo o domínio do diabo. Entretanto, irmãos, os crentes de Éfeso estavam mortos, eram verdadeiros The Walking Dead, estavam mortos. E aí o versículo 1, ainda no versículo 1, diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2 diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo aqui continua a narrativa, afirmando que os crentes de Éfeso, antes da graça, estavam em estado de morte. Antes, meus irmãos, da graça, aqueles crentes estavam em estado de morte. E a palavra aqui, grega aqui para morte é necros, que essa palavra é a mesma que dá origem à palavra necrotério, irmão, lugar dos mortos. Necrotério. A palavra que o apóstolo Paulo usa é justamente essa, necros. Necrotério, morto. Alque, em inglês, necrotério, que é a origem que dá essa demanda dessa palavra.
Sendo assim, o resultado dessa morte, meus irmãos, não é outro, senão rebelião contra Deus, alienação de Deus, opositor de Deus, inimigo de Deus. Qual era o passado daqueles homens e mulheres, irmãos? E aí eu quero convidar os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia, lá na Epístola aos Romanos, a carta aos Romanos, também escrita pelo apóstolo Paulo, e eu peço aos irmãos que abram no capítulo 3, por favor, e atentem comigo o versículo 9 ao 18, que diz o seguinte: veja o retrato de como eram os crentes antes da graça naquela localidade, que conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. E aí o apóstolo Paulo continua a narrativa, ele continua descrevendo quem é o homem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles já têm cheia de maldade e de amargura. Versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí, sem perca de tempo, volta um pouquinho a tua Bíblia para o capítulo 1, ainda em Romanos, versículo 28 ao 32, veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele continua, aí ele começa a narrar, ele começa a descrever que coisas são essas: cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo defamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que procedem. Esse aqui é o retrato daquela igreja antes da graça. Pasme, meus irmãos, esse é o nosso retrato antes da graça. O seu também. Não só daquela igreja, mas também o meu e o seu. Esse é você antes da graça. Esse sou eu também antes de ser alcançado pela graça. Veja, meus irmãos, no versículo 3, o que o apóstolo Paulo lhe diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que o apóstolo Paulo, irmão, não se exclui de ter cometido o pecado. Entretanto, meus irmãos, eu quero aqui fazer uma colocação da qual aliás, é uma pergunta da qual eu fiz para os jovens hoje pela manhã. Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Deixa eu repetir. Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? O apóstolo Paulo entendia, meus irmãos, que ele pecava porque era pecador. Ele pecava porque era pecador, ponto. Se você pensa ao contrário, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, você está enganado. A Sagrada Escritura diz
que pecamos, porque somos pecadores, e necessitamos todos os dias da graça de Deus em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele não se exclui, ele não se esquiva. Ele diz assim, olha, versículo 3, entre os quais todos nós, ou seja, inclusive ele também andava outrora segundo as inclinações da sua carne, irmãos. O apóstolo Paulo assim cria que ele também estava outrora em pecado e sujeito à ira de Deus, sendo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. Vontade, meus irmãos, essa que ele manifesta por palavras, pensamentos e por ações. A igreja, meus irmãos, de Éfeso, antes da graça, antes de ser alcançado, essa manifestação de revolta, de ira, de rebelião contra Deus, ela é manifestada por palavras, pensamentos e por ações. Os crentes daquela igreja, antes da nova vida com Cristo, eram filhos da ira. Essa expressão nos leva, meus irmãos, para Gênesis capítulo 3. O nosso cabeça federativo, Adão, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, entretanto ele pecou. O apóstolo Paulo aqui diz que essa expressão foi que todos que estavam na representação de Adão ali também caíram, ou seja, em Adão e com Adão nós caímos, irmãos. Todos nós caímos em Adão. Adão nos representou ali na sua queda, e por causa dele a morte entrou no mundo. Sendo assim, todos pecaram e destituídos, ou seja, distantes estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Mas, meus irmãos, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, Ele nos justifica, meus irmãos, gratuitamente pela sua graça. Louvado seja Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor Deus por isso, porque Ele é misericordioso para conosco. Aquela igreja experimentava, antes da graça de Deus, isso que aqui a gente falou. Esse aqui é o diagnóstico, meus irmãos, daquela igreja. Esse aqui é o retrato daquela igreja. Mas como já foi dito, não só daquela igreja, mas também o nosso. Também o nosso. Nosso segundo ponto do nosso sermão nessa noite, diz o seguinte: o que se tornaram depois da graça? A nova vida em Cristo. E aí podemos ver isso do versículo 4 ao 6, depois do versículo 8 ao versículo 9. Observe o que a palavra de Deus diz. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, deixe-me chamar a atenção dos irmãos para uma seguinte colocação do apóstolo Paulo. Mas Deus, veja que o apóstolo Paulo, ele destaca, ele vem dizendo aqui um enredo catastrófico, né, irmãos? Um enredo aqui entristecedor, desanimador. Mas no versículo 4, o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele dá um stop, né? Ele dá uma parada ali naquela retratação de quem é o homem, e ele
volta agora a sua atenção para Deus, e ele diz assim: mas Deus, esse aqui, meus irmãos, é o contraste do Salvador. Meus irmãos, vocês já, acredito que sim, né? Já assistiram aqueles filmes, né? Que nada dá certo. Tudo vai de água abaixo. Aqueles tipos de filme que o mal está vencendo o bem, aparentemente. Aqueles tipos de filme que todos os becos é sem saída, todas as ruas sem saída, o mundo está acabando, tudo está se destruindo. Entretanto, meus irmãos, nesse enredo aqui, não havia possibilidade alguma do homem se salvar. Nos enredos desses filmes de Hollywood, sempre o mocinho vence o mal. Aqui, meus irmãos, não era possível o homem vencer o mal. Aqui não tinha como o homem dar vida para ele mesmo. Não havia essa possibilidade. Não havia essa possibilidade de o homem se dar vida a si mesmo. O cenário aqui é desolador, devastador. A morte, meus irmãos, é o fim para todo aquele infinito. Se você é finito, a morte certamente seria o fim para você. E aí, quando eu falo fim, o fim espiritual. Se você se considera finito, ou seja, você vai morrer um dia, a morte espiritual certamente era iminente na sua vida. O apóstolo Paulo, com essa declaração, quer lembrar a igreja de Éfeso que agora, na graça de Cristo, ele desfruta as misericórdias de Deus. Como eu falei, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele dá um stop, ele para, olha, mas Deus, que é rico em misericórdia, ele destaca agora as suas atenções para as misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus. Essas misericórdias, meus irmãos, de acordo com o texto sagrado, ela não tem limite. Veja que o apóstolo está dizendo aqui, ó, mas Deus que é rico, uma pessoa que é rica no ponto de vista terreno, ela tem tudo o que ela quer, tudo o que ela deseja. Entretanto, meus irmãos, de acordo com Deus aqui, com a Sagrada Escritura, apontando para Deus, tudo é dele, meus irmãos. Inclusive, a misericórdia é um dos seus atributos. Ele dá a quem ele quer. Mas ele não é só misericordioso, ele é rico em misericórdia, segundo o apóstolo Paulo. Ele é rico em misericórdia. A sua misericórdia não tem limite, ela não tem fim. Por quê? Porque ele verdadeiramente é rico na sua misericórdia, ele derrama para com quem ele quer. E para não só ficar nas minhas palavras, meus irmãos, eu peço que os irmãos abram em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Veja o que as palavras de Deus diz. Hebreus 4, 16. As misericórdias de Deus não têm fim. Ele é rico em misericórdia. As folhas, um minuto, irmãos, a folha está grudando aqui. Vou pegar aqui no celular. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajustados em tempos oportunos. E Lamentações
Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 23, diz o seguinte. Vejamos que a palavra de Deus diz. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e o 25. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Então, meus irmãos, eis aqui as misericórdias de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela se renova a cada manhã, ela é rica para com todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Continuando, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, sempre percebemos que o Senhor é quem toma iniciativa em relação ao homem, no ponto de vista do pacto e aliança, o tratado aí entre aliança e pacto, que basicamente é a mesma coisa. E o texto sagrado, ele fala que o Senhor, ele vai ao encontro do homem, é quem toma iniciativa em favor do homem, não por causa do homem, mas por causa de Deus. Deus é quem toma a iniciativa e vai em direção ao homem, para o alcançar, para o libertar, e é justamente isso que aconteceu. O homem não tinha condições nenhuma de se salvar, Deus ele dá um ponto naquela situação, e ele entra para dar vida àquele homem. Ele diz, mas Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para conosco. E aí ele adentra em direção ao homem, ele vai em direção ao homem, e fornece ao homem aí, aquilo que o homem não poderia obter, irmãos, que era a salvação, que era a vida em si próprio. Então é isso que a gente vê de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus tomando essa iniciativa. Versículo 5, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Após o apóstolo Paulo, aqui lembra qual era a posição dos crentes. Qual era a posição dos crentes? Primeiro, com Cristo morreremos. Com Cristo morreremos. Segundo, com Ele ressuscitaremos, ou viveremos a sua vida, e com Ele reinaremos para todo sempre. Uma outra observação, essa expressão, assentar, aponta aqui, meus irmãos, para a ideia aqui, uma posição de honra. Essa expressão, essa aqui é uma expressão típica, meus irmãos, no contexto do apóstolo Paulo, um contexto de governo aqui, monárquico, né? Onde era comum, reis, príncipes, onde pessoas tinham posição de honra, e tinham posição, cadeira, lugar de honra. E essa, meus irmãos, esse aqui é o lugar da igreja de Deus, um posicionamento de honra, um lugar de honra, diante de todas as coisas que foram criadas. E o versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, a graça bendita do Deus Trino. Vejamos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nunca disse que a causa da salvação é a fé, mas sim a graça. Ele diz que a salvação é mediante a fé, mas não é a fé. A fé, meus irmãos, aqui é o veículo que conduz a graça aos corações. Lembrando, meus irmãos, que aqueles crentes que não fizeram absolutamente nada para merecer da parte de Deus tamanho favor. Não há possibilidade alguma de nenhum homem ir a Cristo sem a graça.
por meio da fé, que é dom de Deus. A graça é o dom de Deus. Entretanto, a graça é o dom de Deus. Aliás, a fé é o dom de Deus. Entretanto, só podemos ir a essa graça se pela fé. Porque essa fé que é gerada em nossos corações pelo Espírito Santo, que é um presente. A ideia aqui de dom, meus irmãos, fé, dom de Deus, ela aponta para a ideia de presente, é uma dádiva, é algo que o homem não pode obter, algo que você ganhou. E o versículo 9, o apóstolo Paulo lhe diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Em toda a Bíblia, meus irmãos, a obra será associada a um produto ou um fruto como resultado da salvação. Deixa eu repetir. Obra na Bíblia, ela é um produto ou um fruto resultado da salvação. Ela não é para a salvação, ela é um resultado da salvação. Sendo assim, podemos afirmar, com base no texto, que não podemos ser salvos pelas obras. Não há possibilidade do crente ser salvo pelas obras. Não há possibilidade de você ser salvo pelas obras. Você não é salvo pelas obras. Você é salvo para as obras. Então, que os irmãos pensem nisso. O apóstolo Paulo lembrou aquela igreja, trouxe à mente daquela igreja isso. Sabe por quê, irmãos? Deus conhece o coração do homem. Não há nada que venha do homem que possa produzir salvação, senão pela graça de Deus, manifesta em Cristo e aplicada pelo Espírito Santo nos corações. E era isso que o apóstolo Paulo acreditava. Era isso que ele lembrou aquela igreja, a igreja de Éfeso, trazendo essa palavra. Certo teólogo, meus irmãos, disse o seguinte, abre aspas: até mesmo nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas pelo pecado. Fecha aspas. E partindo para o nosso terceiro e último ponto, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, e com base no texto sagrado, é a seguinte: o que serão, na graça, de forma definitiva, no futuro, aquela igreja? O que serão, de forma definitiva, no futuro, aquela igreja? E aí, o texto, os versículos da qual iremos aqui expor é versículo 7 e versículo 10. Observe o que a palavra de Deus diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade, irmãos. A coluna e o baluarte da verdade. Ela sempre será, ela sempre servirá eternamente de demonstração da graça de Deus para com os homens. Homens esses pecadores. Deus, meus irmãos, escolheu um povo da qual é chamado de igreja para resplandecer sobre as trevas, que é alvo do seu amor, que é alvo da sua misericórdia, que é alvo da sua compaixão, e esse povo é chamado de igreja. Deus assim quis fazer desde a eternidade. Deus assim quis fazer. Versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Qual era o propósito da nossa salvação? Qual era o propósito da salvação daquela igreja? Para que voltássemos, meus irmãos, ao estado original, antes do pecado. Veja aqui o que a palavra de Deus diz no versículo 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo, para as boas obras,
das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, a igreja de Éfeso anda nas boas obras e não nos delitos e pecados. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 2, que outrora andaste segundo o curso deste mundo. Mas aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que agora nós iremos andar nas boas obras. Não mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora vivos em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém nessa noite? Amém. Então, meus irmãos, é isso que deve alegrar o meu teu coração. Que o processo de santificação, ele é doloroso, ele é espinhoso, mas Deus tem no seu propósito nos aperfeiçoar para com aquele dia, para que, meus irmãos, não somos salvos pelas obras, mas para as obras, para as boas obras. Não é qualquer obra, meus irmãos, da qual Deus nos chamou, para a qual Deus nos chamou. São boas obras, meus irmãos. Obras da qual foi preparada, como diz o próprio texto sagrado, preparada de antemão para que andássemos nelas. E detalhe, essas obras, ela começa no hoje, no dia que você confessa seus pecados a Jesus, no dia que você toma a decisão por Cristo, no dia que você quer dizer não para o pecado, viver para Deus. Daí por diante você começa a viver, andar nessas boas obras. Quero fazer algumas aplicações para os irmãos nessa noite, de forma bem rápida. Quem você era antes de Jesus, antes de Cristo? Quem você era antes da graça de Cristo? Responda para você mesmo. Quem você era? Quem era você? Onde você se encontrava? O que você fazia? O que você pensava? Como você se comportava? Como você procedia? Qual eram as tuas motivações? Qual era o teu contentamento? Qual era a tua alegria? Deixa eu responder com base no texto. Pecar. Desobedecer a Deus. Você era inimigo de Deus. Éramos inimigos de Deus, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que é em mim, isto eu faço. Éramos inimigos de Deus, tínhamos repulsa de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu vi um crente, eu corria. Não queria conversar com crente, não. Respeitava, não tratava mal. Quando era convidado, falava que iria, mas quando era o horário marcado, eu dava meus dribles e não queria vir para a igreja. Até que um dia, meus irmãos, essa graça foi me buscar. E não foi preciso, meus irmãos, nenhum homem me buscar, mas a graça foi atrás de mim. E não foi só comigo, mas com todos aqui presentes. Todos nós temos uma experiência, meus irmãos, particular. E aí eu quero dizer para você, amado visitante aqui nessa noite, se você não foi alcançado pela essa graça ainda, se o teu diagnóstico, se a tua foto ainda é aquela da qual eu li do versículo 1 ao 3, você se encontra nos seus delitos e pecados, você é inimigo de Deus, você tem repulsa de Deus, você não quer saber nada de Deus, você está aqui muitas vezes obrigado, forçado, para agradar um convite ou alguma coisa semelhante, ou você vinha aqui por outras motivações, que não é Deus. Eu quero te dizer nessa noite, a graça bendita quer te alcançar. Deus, Ele quer derramar sobre você a sua graça, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Você, amado visitante, se você se encontra no pecado, se você entende tudo que foi dito aí, é como se fosse a minha foto, é como se tivesse falado de mim, é como se tivesse dito o meu nome aí, saiba disso, quem está falando aqui para você não é o diácono Sherlock, eu posso falar aos teus ouvidos, mas o Espírito Santo é quem fala ao teu coração nessa noite, e só Ele pode convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero te dizer mais,
você que é crente, mas que você está desanimado, entristecido, querendo desistir da caminhada, eu quero te dizer que essa graça, ela pode te sustentar, ela está para você até a consumação de todas as coisas. Ela te sustenta, a graça bendita de Deus te sustenta, não desista na caminhada. Ele te tirou do império das trevas, te trouxe para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Veja, meus irmãos, que Deus, ele tem reino e Satanás tem império. Seus irmãos sabem que diferença é essa? Reino, meus irmãos, o rei é adorado, é amado, é cortejado, mas no império, meus irmãos, as pessoas são subjugadas, escravizadas. Ele te ama, ele te chamou, ele te tirou do império das trevas, ele transformou. E ele quer que você ande em novidade de vida todos os dias na tua vida. Teu passado, ele te perdoou. O teu presente, ele te sustenta, e o teu futuro, ele há de te aperfeiçoar até aquele dia, amém, irmãos? Então, amada igreja do Senhor, creia que a graça bendita de Deus é aquilo que temos de mais precioso, meus irmãos, de que qualquer mansão, de que qualquer casa de praia, de que qualquer carro importado, meus irmãos. A graça bendita de Deus é mais importante do que status social, de que qualquer concurso público seja do melhor, do mais pomposo, do salário mais farto. Creia que a graça bendita é aquilo que você tem de melhor nessa terra. E não tem nada melhor que Deus possa te dar, ou já te deu, senão essa graça bendita, igreja, amada igreja do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Graças te damos por Jesus. Graças te damos porque o Espírito Santo de Deus aplicou essa palavra nos nossos corações. Nós não éramos dignos de tamanho favor, Jesus. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo para perdoar, para morrer por miseráveis pecadores, assim como eu. Assim como o Senhor Deus fez naquela igreja do passado, igreja de Éfeso, o Senhor também fez na igreja da Macaxeira. O Senhor também chamou crentes aqui para a graça, para a graça pela fé. O Senhor Deus aqui perdoou pecados pelo sangue de Cristo Jesus. O Senhor aqui selou os nossos corações com teu Espírito Santo. E louvado seja Deus por isso, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele expôs a glória eternamente. Amém. Jesus sustenta-nos, aviva-nos, segura nossas mãos, nos faz viver isso com todo o vigor do nosso ser, com toda a convicção da nossa alma, Jesus. Não nos deixe esquecer isso. O Senhor nos salvou pela Tua graça, e pela graça somos salvos, e nada nem ninguém há de nos arrebatar das Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar, olhando só para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Nesse processo de santificação, nos ajuda, para que um dia, Jesus, estaremos contigo, e reinaremos contigo, como já foi dito, morremos a tua morte, vivemos a tua vida, e reinaremos contigo para todo sempre. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.